dentro, né, dessa iniciação do circuito RLC, cabe frisar que nós estudamos até o presente, né, os 3 tipos de circuitos que nós poderíamos ter, as 3 formatações, né, os puramente resistivos, os indutivos, né, e os capacitivos. Bom, dentro disso, fizemos lá um apanhado, né, onde a gente verificou que circuitos indutivos, por exemplo, eles tinham características, né, muito peculiares com relação à apresentação da corrente em relação à tensão. Quem lembra? Quando o circuito era indutivo, o que significava isso? Para os circuitos indutivos, né, nós convencionamos, não é que nós convencionamos, né, nós admitimos dentro da nossa bibliografia que o nosso gerador, né, a nossa fonte, né, vai fornecer uma corrente que está aí atrasada, né, com relação à tensão. Então, quando nós estudávamos lá os circuitos indutivos, né, que foi o primeiro que a gente fez essa análise, não importava se ele era um indutivo, né, em série ou se ele era em paralelo, nós tínhamos características, né, de defasagem com relação, de corrente, né, com relação à tensão. E, claro, né, fazíamos conforme este série ou paralelo, nós fazíamos lá fasores, né, de tensão e corrente de acordo aí com as características de ligações, né, dos elementos, série ou paralelo. Mas cabe-se frisar, né, que os indutivos têm uma característica de corrente atrasada. Bom, para os capacitivos, que foi aqueles que nós vimos ontem, quais as principais características, né, que a gente conseguiu apontar para esse tipo de circuito? Estou fazendo esse apanhado, visto que nós temos que entrar agora, tudo aquilo que a gente fez separadamente, calmamente, nós temos que pensar em tudo aquilo agora junto. Resistor, indutor e capacitor, num único circuito. Tanto série quanto paralelo. Então, por isso que eu pergunto a vocês, quais eram as características, né, de um circuito capacitivo que nós vimos ontem? Então, nós vimos lá nos nossos diagramas, né, que neste tipo de circuito capacitivo, nós temos uma corrente caracterizada por estar adiantada. Ou seja, analisamos, né, nos nossos gráficos e verificamos o quê? A tensão de pico não nos importa, né? Ou seja, a crista ali, né, da nossa onda da senoide. Importa mesmo é como ela se comporta no seu início. Para os capacitivos, essa corrente começa primeiro, né? A gente viu o ângulo de defasagem, inclusive foi um dos questionamentos até do Tiago, eu lembro bem, com respeito a isso, né? E a gente verificou, então, que aquela defasagem obrigatoriamente era 90 graus, mostrando que trata-se de um circuito, né, com características de armazenamento de cargas, né, através de um capacitor. Bom, por que isso, gente? Tudo isso, de novo, exaustivamente. Porque, friso, né, para quem chegou agora, os nossos circuitos, a partir de então, serão denominados, né, RLC. O que é um circuito RLC? Circuito resistivo, capacitivo. Quem falou? Acho que o Celso? Foi? Isso. Sim. Um circuito RLC é de tal maneira, né, que a gente verifica que nós temos os 3 elementos juntos. Bom, agora começa vários questionamentos. Se nós temos 3 elementos juntos, como é que a gente faz essa análise? Como é feito aqueles cálculos todos? O que levamos em conta? Quem desses 3 elementos no circuito vai me representar maior oponência, né? Oponência, não, oposição, né? À passagem da corrente? Quem? Como que eu verifico isso? O que me determina isso? Então,
circuitos, né, que a partir de então serão estudados por nós agora, eles vão ter então essa característica, né? Nós também vamos conseguir fazer representações destes através dos números complexos. Vocês, pelo que já viram, compreendem, né, que não há outro modo de falarmos disso sem entendermos, né, bem números complexos. Por quê? Porque as nossas representações continuam iguais, gente. Tanto na forma matemática, quanto na forma, né, de onda, de diagrama fasorial, né? Todas as nossas representações têm que ser, então, controladas através aí desse subterfúgio matemático. Bom, qual é o nosso objetivo, então? Entendermos esse comportamento. De quem? Comportamento de tensão e corrente quando se submetidas aí a esses três elementos de um circuito denominados resistor, capacitor e indutor. RLC. Também precisamos entender o conceito de ressonância. O que significa uma ressonância? O reflexo de algo? Pode ser reflexo de alguma coisa. De quem seria? De qual elemento seria a ressonância nesse circuito? Para que ele fosse ressonante. Professor, desculpa, eu não peguei um pouco do fio da meada quando tu começou, agora que a minha internet caiu, porque precisou ser desligada aqui, e a recém reconectei. Não falamos ainda de ressonância, só lembramos, né, para tu te situares, a respeito do que nós estávamos tratando até o momento. Tudo aquilo que nós vimos de modo pausado, lento, né, separadamente, cito os circuitos, né, de características puramente resistivas, puramente indutivas, puramente capacitivas, ou então circuitos resistivos e indutivos, que foi o primeiro caso, né, que estudamos. Tanto em série quanto em paralelo, tensão e corrente se colocam em situações, né, de defasagem. Sempre em um circuito indutivo, nós teremos a questão desta defasagem atrasada, né, a corrente com relação à tensão. No circuito que vimos ontem, adiantada. Bom, por que isso, Wagner? Eu falava para os teus colegas que isso agora nós temos que ver tudo junto, misturado, né? Mais complexo do que já estava. Então, também vamos entender o conceito de ressonância, conforme eu falava, e tu também disseste, né? Que é a reflexão, né? Uma espécie de amostragem, por assim dizer, de algo. E é, de fato, um circuito, né, ressonante, ele vai ter características, né, muito peculiares. Significa que ele vai estar mais resistivo, né, do que qualquer outra coisa dentro do contexto. Mas já vamos ver isso de uma maneira mais pausadamente. Bom, então deixe-me puxar aqui para que eu me ache. Ô, professor. Oi? É o Celso. Chegou a disponibilizar esse material? Eu estou levantando o volume porque para mim está muito ruim. Eu acho que alguém perguntou a respeito do material, né? Isso, fui eu, Celso. Celso, eu ainda não coloquei o material lá no grupo de vocês, tá? Por quê? Porque eu já queria completar com essa aula de hoje, que nós vamos falar aí um apanhado do circuito RLC e também dos circuitos trifásicos, né, que nós vamos começar. Aí eu encaminho, já no final da aula, eu já encaminho esse material e sexta-feira, né, eu vou encaminhar o restante todo que faltar com o trabalho que a gente vai fazer. Tá, ok? Obrigado. Alguém havia, inclusive, eu não lembro o nome agora do aluno, que havia me pedido isso por via WhatsApp, né? Me deu até um e-mail. Fui eu. Ah, foste tu, tá. Eu não consegui. Eu estava numa reunião na Corsã, eu saí muito tarde e acabei que não fiz. Mas assim que acabar a aula, já vai ter aí junto com a ti, tá bom?
Ok, obrigado. Bem, eu só peço, gente, que vocês, quando forem falar, falem alto comigo, porque eu estou com problema no som, eu acho, mas em função que aqui está um temporal, né? Onde eu moro. E aí está difícil de escutar. Bom, começamos, então, a análise de circuito RLC em corrente alternada. Gente, frisando, vou voltar aqui no vídeo. Por que eu estou frisando em corrente alternada e não falando em corrente contínua? Significa que não exista um circuito RLC em corrente contínua? Não, já falamos disso, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente só está frisando para que vocês compreendam que essas verificações que acaba acontecendo aqui, né? E o uso também desses subterfúgios aí dos números complexos se dá justamente pelo circuito estar em uma corrente, né, alternada, onde a gente tem elementos que façam, então, com que aconteça, né, esse tipo de geração de energia que nos proporciona aí uma parte, né, reativa, digamos, dentro do nosso circuito. Bom, o comportamento do circuito, o que a gente precisa saber? Uma maneira de saber esse comportamento de um circuito indutivo, capacitivo ou resistivo vai consistir em analisar a sua impedância equivalente. Bom, aqui, para que a gente entenda, né, o que significa o comportamento desse circuito e o que quer dizer essa afirmação, a gente precisa ter aí elencado o conceito de impedância. O que é a impedância do nosso circuito? O que é a impedância? É a resistividade. Isso. A impedância do nosso circuito, né, é aquela parte que corresponde a um número total do que há, né, de oponência, de oposição à passagem aí da nossa corrente. Isso é impedância. Bom, a resistividade, né, foi o que o Wagner falou. Ele usou esse termo porque ele anexou, né, ambos os conceitos. Sabemos que normalmente, né, em circuitos mais elementares, como por exemplo o resistivo indutivo, o RL, né, vamos supor, nós temos ali duas oposições. A do próprio resistor e a reatância indutiva, o nosso XL. Bom, nesses circuitos elementares, nós temos então que fazer a simples soma, né? De que modo? A soma complexa, né? Através do número complexo, onde a gente soma a parte real com a parte imaginária, e aí então a gente tem o conceito de impedância completamente formado e ainda com a grandeza de um valor. Neste caso, nós temos 3 elementos. A saber, resistor, capacitor e indutor. Bom, quando nós temos 3 elementos, fica muito claro, né, o porquê que nós estamos aqui sendo remetidos a fazer uma análise do comportamento, né? E aí, quando eu falo comportamento, vou grifar aqui, eu estou falando, né, de cada um dos elementos para que eu possa, então, compor a impedância. Bom, vamos indo. Neste caso, ele falou, né, a impedância equivalente. Vou até grifar, gente. O que é algo equivalente para nós? Por que eu estou usando agora a palavra equivalente? Há 2 semanas que a gente estuda impedâncias, né, de circuitos indutivos e de circuitos capacitivos, né? E nunca falamos o termo impedância equivalente, pelo menos até hoje. Nós sempre falamos de impedância puramente. Por que agora estamos falando de impedância equivalente?
Equivalente é quando juntava mais de uma parte? Isso, Wagner. Equivalente, eu falava para vocês que nós tínhamos que fazer a equivalência quando juntava mais de uma parte da mesma quantidade, vamos dizer assim. O que eu quis dizer com isso? Essas partes que o Wagner disse que nós juntávamos era, por exemplo, a resistência equivalente. Chegamos, né, até a discutir aqui em aula, relembrar, né, que a resistência equivalente, por exemplo, para o indutor e para o resistor, se comportava, né, de um modo para circuito série, de outro modo para circuito paralelo. E que estas, né, eram invertidas a maneira de se quantificar do capacitor. Ou seja, né, nós fazíamos essa equivalência de resistência num circuito série, que é aquele que a corrente passa, né, sem obstrução igualmente em todos os elementos, nós tínhamos o quê? Se tivéssemos 10 resistores, somávamos esses resistores, tínhamos uma resistência equivalente, podíamos então computar a parte real deste circuito. E com a parte que nós tínhamos ali de resistividade, né, de resistência, com respeito à parte indutiva, por exemplo, nós tínhamos que fazer a equivalência das reatâncias, né, Wagner? Foi o que tu pensou, né? Confere. Confere. Então, assim nós fazíamos. Fizemos isso ontem, né? Por quê? Porque para o capacitor, que nem eu falei para vocês, nós temos aí pequenas variações no modo de achar essa equivalência, que isso refletiu naquela forma complexa, né? De nós acharmos, então, a reatância capacitiva do circuito e, por consequência, a impedância dele. Bom, neste caso, então, eu consigo fazer o comportamento dessa impedância equivalente, por esses motivos que eu disse. Estou tratando de 3 elementos distintos, com características, com vida própria dentro do circuito, que juntos, quando bem projetados, eles têm aí a função de fazer esse elemento todo, né, ter funcionamento e, por consequência, né, o êxito, né, de todo o circuito aí que nós estamos analisando. Então, essa análise a gente consegue fazer por 2 maneiras. Primeiro, a gente pode verificar a parte imaginária da impedância equivalente na forma complexa cartesiana. Gente, está aqui, ó. Essa é a primeira ideia. Sempre falando de de impedância, né, equivalente. Ou seja, aquela, né, oriunda de todos os elementos que possam existir nesse circuito e que eu fico, então, com a parte real e a parte imaginária. Vocês podem me perguntar, tá, tudo bem, está dizendo que é a impedância equivalente, mas não vejo nada de diferente na equação. Vocês veem alguma coisa diferente na equação lá das outras? Pelo menos por enquanto? Não, né? Não. Por enquanto, não. Temos a parte real, temos o J nos indicando uma parte imaginária, isso aí a gente combinou na primeira aula, e temos um X, que pode corresponder a um valor qualquer, né? Portanto, equivalente. Mas lembre-se, o circuito é RLC, ou seja, este X aqui é a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Esse é o nosso objetivo, achar isso. Bom, neste caso, a gente faz a análise, né, pela impedância. O que a gente verifica? Se a reatância, né, resultante X for positiva, o circuito é indutivo. Se for negativa, o circuito é capacitivo. Por quê? Por que isso? Isso é novidade para nós?
Não. Não. Por que não, Tiago? Porque a gente já tinha visto antes, quando era a questão do resistor ali, já era o grau era 0 e os outros tinham ali os atrasos, né? Quando era indutivo ou capacitivo. Perfeito. E era... Perfeito. Reatância indutiva é positiva, nós já tínhamos estudado. Ontem, nos surpreendemos, digamos assim, né? Quando nós achamos lá uma equação, né? Induzindo nós ao cálculo de uma reatância capacitiva, onde esta tinha um sinal ali indicando negativo. Por que isso, gente? Não é uma questão de convenção, é uma questão de lógica, uma questão de mostrarmos, né, o comportamento dessas defasagens. E isso agora nos retoma novamente, né, esse conceito aqui para esse tipo de circuito com 3 elementos. Então, quando nós tivermos esse tipo de circuito negativo, né, nós sabemos que ele é capacitivo. Tá, mas o que significa ser indutivo ou ser capacitivo se eu estou dizendo para vocês que tem 3 elementos? O que significa na prática? É a forma que ela vai ser apresentada no gráfico, a onda, no caso, ali? Também. Os valores. Os valores também. O que acontece? Neste tipo de circuito, eu vou tranquilizá-los um pouco, né? Nós não vamos fazer muitos cálculos elaborados para esse tipo de circuito. Mas eu quero que vocês saiam hoje daqui entendendo o comportamento e a lógica, que nós já estudamos de maneira esmiuçada, para entendermos agora algo mais complexo. Mas o que ocorre na prática com esse tipo de circuito? Eles têm, sim, 3 elementos. Quando eu falo 3 elementos, sempre lembrando a vocês que eu poderia, que não significa que eu tenho só um resistor, um indutor e um capacitor. Posso ter N resistores, N capacitores e N indutores. Por isso que estamos falando em equivalência, ou seja, saber o um único número que representa cada um deles, e isso é o equivalente. Bom, feito isso, nós vamos ter este circuito com características indutivas e com características capacitivas, ou apenas com características resistivas, que são os ressonantes. O que eu quero dizer com isso na prática? Que apesar de ter esses elementos todos, né, presentes no circuito, o comportamento, a quantificação que vai dar de um determinado elemento vai determinar toda a característica geral do circuito. Conseguem entender isso na prática? No caso, então, é que um pode estar influenciando mais que o outro circuito, no caso, então. Exato. Gente, vou tentar exemplificar isso com uma analogia grotesca, vamos dizer assim. Isso são características, não quer dizer que o DNA não se prevaleça. Por exemplo, nós seres humanos temos os nossos pais, cada um com características distintas. No meu caso, por exemplo, minha mãe tem olhos azuis e é clara, meu pai é moreno. Eu tenho as características do meu pai, completamente. É notório. Significa que eu não tenho o DNA da minha mãe? Que eu não tenho? Não, né? Eu tenho, porém prevaleceu características dominantes, né, de uma pessoa morena e não aquelas características de uma pessoa de tom mais claro, né, inclusive na cor dos olhos. Então, a mesma coisa, né, vamos fazer uma analogia para nós aqui nos nossos circuitos. Nós podemos ter os 3 elementos, cada um com seu DNA. Quero dizer, cada um com as suas características ali, né, que se impõem dentro do circuito. Porém, a junção de tais características dentro de um circuito projetado, né, vai torná-lo ele com características dominantes. Sobretudo as que eu citei agora. Quando a reatância
for positiva, significa que o circuito, apesar dos 3 elementos, tem dominância de um indutor. Quando for a reatância negativa, significa que o circuito tem o DNA dos 3 elementos, porém, prevaleceu as características dominantes do capacitor. Na prática, estou dizendo em outras palavras que vai implicar nas defasagens de tensão corrente. Quando temos aí características dominantes de um indutor, eu estou aqui, né? Está implícito na minha memória que a tensão está, desculpem, a corrente está atrasada com relação à tensão, ou a tensão adiantada. Porém, se o DNA dominante do circuito foi o capacitor, tem uma reatância negativa, é um circuito capacitivo em dominância, eu tenho já uma corrente adiantada numa defasagem de 90 graus com respeito à tensão. Então, isso, né, é o que a gente quer dizer. Bom, e a ressonância? Vamos voltar a esse termo que nós tínhamos comentado. Vamos ali no nosso roteiro, então, analisarmos. Se for igual a 0, gente, quem for igual a 0? A reatância, tá? Vou trocar o termo aqui, tá? Reatância igual a 0, o circuito é resistivo. E logo, ele é um circuito ressonante. Bom, vamos fazer então uma outra crítica, né, com respeito a essa frase. Uma reatância igual a 0 estou dando características, né, dominantes para este meu circuito aí, de um resistor. Faz sentido a reatância ser 0? Faz sentido ele ser ressonante? Sim, faz. No caso, vai estar, né, vão estar junto, tanto a tensão quanto a corrente vão estar no mesmo valor, né? Certo, Tiago, era o que eu queria ouvir. Faz muito sentido e, de fato, tem que assim ser. Não há outro modo, né? Ele vai ser, num circuito com características dominantes, né, de um resistor, um circuito resistivo com uma reatância, né, 0, vai implicar de a tensão e a corrente estarem em fase, ou seja, não há adiantamento ou atrasos de uma com respeito à outra, né? Então, a defasagem é quanto? É 0. Naquele gráfico que a gente já estudou exaustivamente, elas começam ambas da origem, né? Isso é um circuito ressonante. Isso é um circuito que nos permite fazer a verificação, né, dele numa modelagem aí resistiva. Bom, aonde nós vamos falar um pouco mais disso? Nos circuitos trifásicos, que vocês vão estudar a base aqui comigo e vão verificar mais aprofundadamente, né, em análise de circuito 3. Então, esses circuitos, né, ressonantes vão nos levar a entender outras coisas com respeito à geração de carga. Como, por exemplo, em circuitos trifásicos, onde nós temos a fase R, S e T, nós vamos entender que vão ser circuitos com que tipo de característica? Equilibrados ou desequilibrados? Acredito que geralmente é desequilibrado. Não vai estar exatamente igual às fases.
A gente sabe, Tiago, que as fases realmente elas não estão, que nem tu falou, exatamente iguais. Todos concordam comigo e com o Tiago? Mas Mas aí a não se gente quer divide o circuito para que elas se equilibrem? Perdão, eu não entendi o início da fala. Mas aí não se divide os circuitos para que elas fiquem equilibradas? Isso mesmo, era onde eu ia chegar agora. Concordo com o Tiago que as fases, né, podem estar, mas a gente quer um circuito equilibrado. A gente já falou disso nas primeiras aulas. Quando a gente estuda projetos, a gente sai logo, né, querendo calcular demanda, saber qual é a solicitação do circuito que eu tenho que alimentar, qual é o transformador que precisa ter na ponta, né, para que uma rua inteira... A gente se preocupa com isso, mas a gente se preocupa também com o equilíbrio das fases. No entanto, que na residência a gente separa. Por exemplo, numa residência padrão aí, Minha Casa Minha Vida, né? Essas residências mais clean, vamos dizer. Nós separamos os circuitos por semelhança. Iluminação, tomada, chuveiro, né? E ar-condicionado, vamos supor. Em residências, né? Aí com área quadrada maiores, nós muitas vezes temos que fazer mais de um circuito só para iluminação. O que isso é, na verdade? É o equilíbrio das fases. Perfeito. É o equilíbrio das fases. Pode falar, Celso. O dimensionamento da carga. Isso, nós estamos fazendo um dimensionamento onde a gente está equilibrando os nossos circuitos, né? E depois a distribuição destes nas fases. Aí vai nos remeter, sei lá, né? Uma fase, vamos pôr com 10, pode ser outra que tenha 11, mas a gente quer isso o mais estável possível. Por que a gente quer o mais estável possível? Por quê? Para não haver uma sobrecarga numa fase só, né? Exato, né? Para não haver uma sobrecarga, né? E para a gente, então, ter um alinhamento disso, né? Fazer com que, quando nós temos fases desequilibradas, nós podemos ter aqueles sistemas, né? Que fiquem em uma fase só, disparate na rede, gerar um campo, né, inesperado pela proximidade, enfim. Então, quando a gente tem o equilíbrio, tudo, né, fica de maneira tênue, né, para que a gente possa, então, seguir o projeto e a execução do mesmo, né, de maneira mais tranquila. Bom, então, esse conceito que nós vamos ver logo em seguida. Quem me chama, que eu não identifiquei na tela? Fui eu, Wagner. Wagner. Essa parte do equilíbrio aí que a senhora estava falando, eu uma vez vi uma situação de que o próprio transformador do poste da rua, ele rompeu uma espira, no caso, né, da estrela, e ele ficou funcionando com delta aberto, ou seja, ele se equilibrou e ficou fornecendo uma porcentagem X das 3 fases, no caso. Sim. Gente, isso que ele está falando, muitas vezes se explica, por exemplo, algumas residências, não sei se vocês já observaram, às vezes falta energia em algumas unidades consumidoras e em outras não. Já viram isso? Sim, né? Às vezes eu tenho energia elétrica na minha residência, meu vizinho do lado não tem, o próximo já tem, ou da frente tem, né, e os daqui não tem. Então, o que é isso? É o que o Wagner está comentando, né? A gente tem essa distribuição, não só da nossa residência, jogando, né, os nossos circuitos para uma maneira equilibrada, mas a concessionária também equilibra os seus circuitos. Deste modo, fazendo, então, os trafos funcionarem, né, de uma maneira... não aleatória, mas organizada, né? Parece aleatório quando a gente vê que eu tenho energia e do lado não tem, por exemplo, mas isso é um equilíbrio de fases natural, não só por uma questão de rompimento, né, de uma delas, mas também para que a gente consiga fazer aí manutenções, né? A gente não tem um bairro todo em um único tráfego, por exemplo. Ele é setorizado, né? Então, esse equilíbrio vem vindo, né? Um efeito um tanto quanto cascata, digamos assim, que tudo torna o sistema aí, né, eficaz
e equilibrado, que é o principal, né? Ele tem que não só funcionar, mas estar aí em equilíbrio, até mesmo uma questão de segurança. Bom, então, acho que o conceito de ressonante aqui para a gente está tranquilo, né? Bom, depois a gente pode fazer uma outra verificação, porque eu disse que a primeira, né, que eu podia fazer por duas maneiras, sempre verificando a parte imaginária, né, da impedância equivalente na forma cartesiana, e agora eu consigo fazer essa verificação na forma polar. O que é isso aqui na prática? Então, isso aqui, né, é a impedância equivalente, tudo que nós já vimos aqui, a parte real com a parte imaginária, né? Só que nós conseguimos ver através da angulatura, ou seja, eu vou ter aí um módulo, né, para este número, que vai me permitir, através da angulatura, fazer, então, uma verificação, né, deste circuito. Bom, assim como nós tivemos condições, porque aqui, né, foi condições, eu vou até grifar melhor aqui para que quando vocês forem ler, vocês vejam que foram condições que nós tínhamos que levar em conta. Ó, a mesma coisa agora para fazer a verificação da forma polar. Assim como lá a gente viu que se nós tivéssemos uma reatância, né, positiva, era um circuito indutivo, se fosse negativo, era um circuito capacitivo, e se tivesse, né, zerada, era um circuito equilibrado, um circuito, né, sem defasagem. A mesma coisa agora, que nós vamos ter aí condicionantes. Quais são elas, né, de pertinentes? Se o ângulo de defasagem for positivo, o circuito é indutivo. Por consequência, se for negativo, né, o circuito é capacitivo. E se ele for igual a zero, o circuito é ressonante. Gente, o que tem de novo aqui? Absolutamente nada. Por que eu tenho que analisar na forma polar e por que eu tenho que achar um ângulo positivo? E por que o ângulo negativo ainda continua sendo um circuito capacitivo? Para não conflitar? Para não conflitar, só me responde uma coisa, Wagner. Tu está falando isso por uma questão de convenção ou porque tu enxergas nos cálculos que nós fizemos ontem, né, que nós verificamos ali, que realmente um circuito capacitivo, o ângulo necessita ser negativo, lembra? Ontem eu não consegui assistir a aula. Tu não assistiu. Desculpa, tá. Para os que assistiram, acho que o Patrick, o Celso, o Thiago, desculpem, eu lembro deles em aula. Lembram que lá nós fizemos, acho que até foi o Thiago que chegou a perguntar dessa questão do ângulo, não foi, Thiago? Foi. Foi, né? Então, nós verificamos, Wagner, a gente foi lá, né, no gráfico e olhamos que por ser a parte imaginária e por a característica do circuito capacitivo, né, ter uma defasagem da tensão, nós vemos lá nos gráficos que isso nos remete a uma parte do gráfico negativa, de angulatura negativa. Então, nós vimos que sempre será menos 90. Porque isso foi uma dúvida quando nós tirávamos, por exemplo, lá adiante, né, o arco tangente, quando fazíamos as impedâncias, né, principalmente dele em paralelo, não foi, Thiago? Isso. Isso mesmo. Então, lá a gente verificou a tangente, isso. No caso, a menos 1, no caso. Hã? A tangente, no caso, o arco na menos 1, no caso, né? Isso, né? Nós temos que fazer, né, menos arco tangente que a gente vai conseguir, então, chegar nessa angulatura negativa. Então, a gente fez essa verificação ontem, Wagner. Então, quando tu falastes agora, eu só não queria que tu ficasses, tu e os teus colegas, na mente, como se fosse uma convenção. Não é uma convenção. A gente fez o exercício
calculamos, né, vimos que matematicamente nos remete realmente a um número de angulatura, né, na forma polar negativa, e também os fasores. Não havia como desenharmos, né, o diagrama fasorial ali de tensões correntes, né, porque fizemos eles nos dois modos, tanto para ele paralelo quanto para ele em série. Não havia modo algum de se calcular isso sem que nós conseguíssemos verificar, né, essa defasagem de menos 90, mostrando que realmente agora no capacitivo a corrente, no caso, está adiantada e não mais atrasada. Então, é isso que nos reflete nessa parte negativa. E aqui a mesma coisa, gente. Então, assim como reatâncias, né, positivas nos davam um circuito indutivo, defasagens, né, positivas também vão nos dar um circuito indutivo. Mais uma vez frisando, da onde tiramos isso? Dos nossos gráficos, né? Quando colocamos lá a parte real, né, no eixo real, e a parte imaginária, as projeções, né, positivas ou negativas nos mostram, né, se essa defasagem é ou não negativa e, por consequência, o tipo de circuito que estamos falando. Novamente, se o ângulo for zero, é um circuito resistivo. Então, ele é ressonante. Eu vou até aqui, como eu não falei de resistivo aqui, eu vou deixar uma seta, né, falando que ele é resistivo. Para alguém que não tenha vindo hoje, não se perder depois. Para este último caso aqui. Beleza? Alguma dúvida até aí? Notem que ele é mais complexo, porém, né, não significa que ele é mais difícil, né? Opa, deixa eu ver uma coisa, tem dois igual. Então, tá aqui, ó. Coloquei uma espécie de exemplo, mas notem, não coloquei números, tá? Foi simplesmente um exemplo, como se nós tivéssemos aí uma resistência R, uma indutância L e uma capacitância C. Ó. Isso aqui está ligado em quê, gente? Em série. Neste caso, né, em série. Aqui em cima também, né, faz a menção, mas apontando aqui que ele é série. Quando eu estou falando série, eu tenho corrente, né, circulando para todos de maneira igual. Corrente total, né? E o que acontece com a tensão? Quem lembra? Fraciona? Fraciona. Gostei do termo, só não identifiquei quem falou. É isso mesmo, fraciona. Wagner. Wagner, isso aí. Fraciona, né? Não é dividir, é fracionar. Bom, o que é importante a gente saber? Ó, o que nós observamos agora há minutos atrás. Eu falei para vocês que para esse tipo de circuito a gente tem que analisar quem? A impedância. Vou grifá-la aqui. Não é a impedância sozinha, é a impedância equivalente. Bom, a impedância equivalente dos elementos ligados em série é igual à soma das impedâncias individuais de cada elemento. O que quer dizer com isso? Notem aqui, ó, vou deixar um pouquinho maior só para vocês verificarem. O que eu estou fazendo aqui que vocês ainda não tinham visto? Eu estou dizendo que a minha impedância equivalente é a minha parte real mais duas frações da parte imaginária. Todos enxergam isso? Sim, porque tem duas raízes de -1 no caso ali. Ó, o Wagner falou tem duas raízes de -1.
O que ele quis dizer com 2 raízes de menos 1 para alguém que possa estar aí perdido? Ele identificou que o J, por convenção lá das primeiras aulas, né? Ele vale raiz de menos 1. É isso, Wagner? Então, tá aqui, gente. Confere. É isso mesmo. Nós temos, então, a resistência equivalente à soma do nosso resistor, a soma da reatância indutiva e a soma da reatância capacitiva. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui uma espécie de observação. Soma do resistor mais soma, né, da reatância beleza? Todos enxergaram assim? Então, é isso. Então, para este exemplo aqui, né, que eu disse que eu tinha um gerador de corrente alternada, onde eu tinha 3 elementos ligados em série, né? Não dei valores, não dei nem valor para a fonte, né? Porque eu estou fazendo genérico para que vocês entendam. Eu tenho que analisar a reatância, a impedância equivalente através das reatâncias indutivas, capacitivas, mais a parte real, que é o meu resistor. Bom, o que é esse modo aqui? Esse modo, né? Eu estou simplesmente rearranjando, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso usar essa palavra inventada. Estou fazendo um novo arranjo da minha expressão que aqui estava. Notem que antes eu dizia que impedância equivalente era R mais JXL mais JXC. Aqui, simplesmente, eu disse que a impedância equivalente é o R mais J, que multiplica XL mais XC. Ok? Foi uma maneira de reformular o circuito. Por que eu fiz isso? Para deixar mais bonito? Não, para facilitar a nossa vida. Por quê? Imaginem, né, eu deixar o meu circuito muito desorganizado nessa formatação, onde eu terei que fazer aí, né, substituições para cada elemento. Neste caso, eu consigo, com alguma coisa em evidência, né, fazer substituições mais simples. No caso, tu só isolou o J ali no caso, mas é a mesma coisa que dizer que J é igual a vezes, tá um, tá o outro. Eu isolei o J, como o Wagner está dizendo, para quem mais possa ter dúvida, quando eu isolei o J, se eu quiser trazer isso para a primeira equação, eu vou fazer o quê? Impedância equivalente igual resistência, né? Mais J vezes XL, que vai dar JXL, mais J vezes XC, que vai dar JXC. Esse J está multiplicando cada elemento desses dentro do parênteses. Isso também, né, gente? Lembrem lá da escola, lá desses tipos de equações, né? Nós tínhamos esses subterfúgios matemáticos para simplificar, né, o excesso aí de cálculo e de incógnitas, eu diria. Tá bem? Então, tranquilo. Aqui está arrumado, né? Aqui tem 2 slides, só um minuto. Tá. Então, para esse caso, conclui-se o quê? Gente, novamente, tá? O que nós já tínhamos concluído. Quando eu faço esse arranjo aqui para analisar a impedância equivalente, novamente eu vou chegar no que eu já concluí, mas como isso é um exemplo prático, tá? Como se fosse um exercício,
nós vamos ter que verificar o quê? As 3 condicionantes. Quais são? Repetindo. Para verificar se o circuito é indutivo, se ele é capacitivo ou se ele é ressonante. Notem que agora a gente já tem um conhecimento, né, mais elaborado, intelectual aqui da disciplina, a gente já não fala mais circuito resistivo. Falamos que ele é ressonante, que é o termo técnico para que as pessoas entendam que ele está aí em fase. Bom, com tudo que a gente já estudou há minutos, a gente já sabe, né, que se o XL, ou seja, a reatância indutiva for maior que o XC, o circuito é indutivo. Se a reatância indutiva for menor que XC, o circuito é capacitivo. E se elas forem equivalentes, né, ele é ressonante. O que mudou nessa formatação que eu coloquei aqui para a resolução do exercício? O que mudou do que eu disse há pouquinho? Mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada. Simplesmente mudou que eu estou falando em menor ou maior, ou então igual. E antes eu disse que ela tinha que ser positiva, né? Negativa ou igual. A mesma coisa, né, gente? Então, nada mudou. Continua o mesmo conceito. Então, o que a gente vai concluir aqui? Pode ser feita, né, fazendo uma análise do diagrama fasorial. Quem é o diagrama fasorial? Para que a gente faça análise. Como é que é o diagrama fasorial? Angulatura positiva e negativa. Ok. Ó. Isso é um diagrama fasorial? Sim. Sim. Com pequenas atenuações do que nós tínhamos visto anteriormente. O que acontecia na prática? Anteriormente, quando falávamos de circuito indutivo, nós tínhamos, né, características mais adentradas do circuito. No circuito resistivo e no circuito capacitivo também. Nós tínhamos feito cada um com a sua equivalência. Aqui, notem, nós temos todos juntos em um único circuito. Consigo comprovar o que eu disse? O que vocês conseguem comprovar aí mentalmente quando olham essa imagem? Isso aqui é um diagrama fasorial de quem? Das tensões, né? Por que das tensões? Por quê? Porque o que vai variar, no caso, seria a tensão? Porque o que vai variar seria a tensão, mas tem um motivo específico para tal. Eu disse no início que o meu circuito, ele era série. Tá aqui, eu botei até uma setinha aqui dizendo para vocês. E falei para vocês que no circuito série, a minha corrente é total e o Wagner, né, que ainda concordou comigo dizendo que a tensão fracionava, não foi, Wagner? Confere. Confere. Se a minha tensão fraciona, isso significa, gente, que eu tenho essa situação aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha para ficar aí no roteiro. Significa o quê? Que eu tenho uma queda de tensão no resistor. Vamos lá de novo. Ó. Depois eu tenho uma queda de tensão no meu indutor. E tenho que ter uma queda de tensão em quem? No meu capacitor. Vou colocar aqui
Ó, um VC, ou seja, uma queda de tensão no capacitor. O que é isso na prática que eu estou falando aqui? As leis de Ohm, as leis estabelecidas lá por Kirchhoff. A análise das malhas. Eu dizia para vocês que, para calcular a tensão, né, as quedas de tensões, o que a gente fazia? A gente dizia que o somatório, né, das tensões todas nos elementos tinha que dar o quê? O V total? O V total, que é a nossa fonte. Então, como esse circuito é série, eu tenho uma queda de tensão em cada um desses elementos, que, por consequência, estão representadas aqui, ó. VL, VR e VC. Agora vamos fazer a segunda análise que a gente tem que ter aí quando a gente enxerga esse diagrama fasorial. Bom, se eu disse para vocês que eu tinha que ter uma reatância maior que XC para o circuito ser indutivo, eu estou dizendo que quando eu tenho uma reatância positiva, eu tenho também um ângulo de defasagem positivo e, por consequência, eu tenho uma tensão, uma corrente atrasada com relação à tensão, não é isso? Certo, né? Todos já admitem isso junto comigo, né? Sim? Sim. Sim. Correto. Correto. Sim, sim. Eu consigo verificar aqui que a minha tensão no indutor está adiantada 90 graus com relação à corrente? Tu tá com o microfone desligado, Celso. Eu estou tentando analisar aqui em relação à corrente. Em relação à corrente. Gente, eu fiz a propósito, tá? Porque eu expliquei a questão das tensões, da onde que a gente tirou, né? Essas 3 tensões, Sim. que veio daqui, tá, Celso? Ó, das quedas entendi. que a gente tem em cada um, mas a gente tem uma corrente total, ó. Essa corrente total está operando aqui dentro desse circuito. Sim. Então, dentro do nosso diagrama fasorial, ela está aqui, concorda? Sim. Vou até grifar aqui para caso alguém esteja perdido. Ó, vou colocar aí, que é o I total. Não, agora eu enxerguei. Agora eu enxerguei o porquê do 90 graus. Exato. Como ele tá... Isso. Gente, como nós temos convencionado para o indutor, neste caso aqui no circuito RLC, a gente simplesmente está se valendo da convenção. Mas, repito, todas as aulas anteriores a gente já provou mais que uma vez que no indutivo nós temos a tensão adiantada. De quanto? 90. E aqui a gente consegue ver nitidamente isso. E sempre vai ser 90. Né? Sempre vai ser 90, essa defasagem entre tensão e corrente, 90 graus. Aí a análise que vai se fazer, na verdade, vamos combinar, né, nós todos. Vocês não vão fazer mais uma análise, vocês já sabem que no indutor a tensão está adiantada, 90. Então, tá aqui, ó. E no capacitor? Atrasada 90, no caso. Atrasada 90. E aí, consegue verificar, Wagner, que está atrasado, está aqui abaixo. Confere, confere. Confere, né, gente? Querem que eu deixe grifado aqui ou não precisa poluir muito? Deixo? Não sei se todos vieram. Vou botar.
para algum colega que não esteja na aula. Atrasada. Bom, se eu disse que aqui eu estou adiantada de 90 e atrasada de 90, tem que ser com relação à corrente total. Como eu disse que no meu circuito ressonante, ou seja, aquele, né, que predomina as características aí do resistor, como é que está a minha tensão? Igualada. Igualada. Vamos usar o termo em fase. Pode ser? Tranquilo. Em fase. Por que que eu quero usar o termo em fase em vez de dizer igualada? Porque a gente já disse aqui atrás, né, que ela tem que ser zero. Desculpa, gente, que ela tem que ser igual, mas ela tem que ser ressonante. E a palavra ressonante, como nós vamos precisar dela para as próximas disciplinas, né, significa que nós temos uma tensão e corrente em fase. Então, já vou deixar aqui para que a gente comece a entender que esse igual é em fase. Tá bom assim o roteiro ou precisa melhorar um pouco para vocês? Para mim tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Vocês não estão achando até mais fácil o circuito RLC? Tá mais fácil. Tá mais fácil, né? Comparado com as outras aulas anteriores, aí estou me achando bem mais hoje, que são as 3 do que a outra eu tive que dar uma encarnada nos estudos, porque estava perdido. Eu diria que não está mais fácil. Eu diria que vocês aprenderam os outros dois, que possibilitou enxergar esse que seria o complexo de uma maneira assim muito natural. Conforme eu falei, eu noto pelas nossas conversas, assim, já é uma coisa muito natural, eu sinto, assim, pelo menos para a grande maioria aqui, que eu acho que tem alguns trabalhando que eu não consigo conversar muito, mas pelo que eu estou vendo, é isso. Bom, então, para esse caso, a gente vai concluir o quê? Que se o módulo das tensões sobre o indutor VL e o capacitor VC for igual, o circuito é ressonante, pois a tensão resultante estaria em fase com a corrente. Ó, gente, eu nem tinha me lembrado que estava aqui o que a gente já colocou ali, né? Que eu coloquei em fase. Então, já está aqui sendo dito. Isso é uma primeira conclusão que a gente pode tirar analisando esse diagrama fasorial. Bom, o que mais a gente pode ver? Que essas tensões para que essas tensões sejam iguais em módulo, as reatâncias indutiva e capacitiva devem ser iguais em módulo, ou seja, XL igual a XC. O que está querendo dizer aqui? Que não importaria o sinal, no caso, e sim o número. Isso, não me importa o sinal. Eu estou falando a palavra em módulo. Módulo não me importa o sinal, me importa o valor. No entanto, que está aqui, né? Esses dois indicações aqui de módulo, né? Entre o XC. Ou seja, significa que elas têm que ter o mesmo valor de número, né? De contexto, para que elas sejam realmente iguais. Sendo mais explícita ainda no que nós estamos observando. Não, se eu tiver uma igual a 1 e outra igual a 2, isso é igual em módulo? Não. Não. Mas se eu tiver uma valendo 2 e a outra menos 2, é igual em módulo? Sim. Sim. No entanto, que a gente consegue verificar exatamente isso no nosso gráfico. Nós temos que ter essa defasagem mesmo. Então, correto essa conclusão que a gente tirou aqui.
Se o módulo da tensão no indutor é maior que o módulo da tensão no capacitor, o circuito é indutivo, pois a tensão resultante estaria adiantada em relação à corrente. O que nós já conceituamos, né, anteriormente, está novamente descrito aqui. Não nos importa, né, não nos importa. Nos importa, sim, esse valor do módulo e vai nos dizer muito, né, com respeito a esse adiantamento ou atraso. Então, está aqui. O que for maior, né, para o indutor, vai deixar o circuito com essas características aí positivas. E para que o módulo da tensão no indutor seja maior, a reatância indutiva deve ser maior do que o módulo da reatância capacitiva. Também, gente, são conclusões, né, que eu anotei aqui, mais para vocês terem aí como um roteiro, né, mas a gente já falou bastante. Acredito eu que ninguém tenha dúvida nisso, né? Não? Está claro? Módulos iguais. Circuito ressonante, né? Para mim está. Bom, então tá. Para mim tá tranquilo também. Tranquilo, então. Eu acho que tá tranquilo aí para a grande maioria, né? Realmente, parece até mentira, mas é muito fácil mesmo, gente. Nós não estamos tratando de algo muito complexo. A mesma coisa aqui, né? Se o módulo da tensão no capacitor é maior que o módulo da tensão no indutor, o circuito é capacitivo. Tudo isso já está muito melhor dito neste pequeno roteiro aqui, que nos disse tudo, mas está aqui escrito, né, para quem possa ter aí faltado a aula. Bom, ainda, né, como um outro ponto a ser falado a respeito aí da nossa ressonância, né, ela vai ocorrer quando o circuito oferece menor oposição possível à passagem de corrente elétrica, pois a impedância equivalente só possui parte real nesta ocasião. Isso nós não tínhamos dito ainda, mas, notem, faz bastante sentido, né? Sim ou não? Gente, faz um mega sentido. Por que que eu digo que faz muito sentido? Apesar de eu ter consciência que o meu resistor é um opositor natural à passagem de corrente, quando eu tenho um circuito RLC, eu tenho a oposição natural à passagem de corrente, que é a parte real do circuito, que é o resistor, e mais duas oposições eventuais, que são do capacitor e do indutor, denominadas reatâncias, né, indutivas e capacitivas. A junção desses três elementos dá a nossa impedância. Imagina, quando o circuito é ressonante, é aquele modo, né, que uma reatância é igual à outra, que me deixa aí o meu circuito só com a parte resistiva, né? Foi isso que a gente viu. O deixa em fase. Se ele está em fase, né, se ele é um circuito que não tem uma implicação, digamos, né, efetiva desse indutor e desse resistor à oposição e desse capacitor, desculpem, à oposição à passagem de corrente, isso permite, então, né, que ela seja de fato o que está descrito aqui, né, que ela seja a menor oposição possível. Todos conseguem aceitar isso como algo verdadeiro? Sim, né? Sim. Sim. Porque automaticamente eu estou derrubando mais duas barreiras, né, que estariam aí ajudando o meu resistor. E no momento que eu derrubo essas duas barreiras por essa configuração de circuito, eu consigo então ter aí uma menor oposição. Bom, outra coisa, né, que a gente precisa levar em conta, que está aqui nas observações, é o quê? Que esse valor das reatâncias, né, indutiva e capacitiva, vai variar em função da frequência do sinal de tensão aplicado. Entretanto, a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência
e a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. Por que isso? Por que eu estou falando, né, que vai depender da frequência do sinal? Bom, vamos voltar aqui, dar uma relaxada ali do roteiro. Lembram que nas outras aulas, né, por exemplo, quando fazíamos o circuito indutivo, resistivo indutivo, nós calculávamos a reatância indutiva pela seguinte fórmula. Nós dizíamos que o XL era igual a 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o nosso indutor. Isso nos dava um equacionamento direto, né? Para o capacitor, que foi o circuito que nós estudamos ontem, nós verificamos a seguinte observação, que o cálculo da reatância capacitiva era o quê? Era XC igual a menos 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância, né? Ou o capacitor. Então, gente, isso está sendo agora descrito aqui novamente, ó. Ontem nós comprovamos matematicamente. Vimos, inclusive, que aquele menos na frente, né? Era por quê? Por causa desse motivo aqui, ó. Do nosso diagrama fasorial. O nosso capacitor tem uma tensão atrasada. Então, uma tensão atrasada, né, nos remetia a esta parte do gráfico e nos remetia lá àquela angulatura negativa. O que isso tem a ver com a frequência que eu estou falando agora? Tudo, né? Sim ou não? Tem. Tudo, porque lembrem-se, sempre que eu falava para vocês de um gerador, eu coloco o quê? A tensão dele, neste caso aqui ainda, né? Lá um circuito mono, por exemplo, né? Com tensão 220, 0 graus, e o que mais? A frequência que isso acontece. Então, a minha frequência, né, está ligada, sim, à minha tensão, ou seja, à minha fonte geradora. A repetição desse ciclo, né? A frequência é isso. Quantas vezes eu tenho a repetição daquele ciclo, daquela forma de onda. Então, por isso, né, que implica e por isso, né, que também nos representa lá no gráfico de tensões esse atraso e esse sinal negativo que também nós fizemos ontem matematicamente a comprovação de que tinha que ser negativo mesmo. Eu lembro que foi inclusive uma pergunta, acho que do Tiago. Tá entendido aqui? Entendido, né? Notem, nada em absoluto mudou. Se eu quiser calcular este circuito aqui que eu dei para vocês, eu calculo tranquilamente. Vou calcular as reatâncias indutiva, capacitiva, vou conseguir chegar nos mesmos elementos que outrora eu fazia, com ele mais simplificado. Porém, eu levo em conta alguns conceitos, né, dos quais a gente está citando aqui. Bom, o que é isso que eu falei agora aqui? Que eu botei aqui, né, numa linguagem de texto e que aqui está matematicamente sendo dito. Bom, primeiro a gente tem que equivaler, né, para que isto ocorra, equivaler a reatância indutiva com a reatância capacitiva, elas têm que ser igual em módulo. Já falamos isso, né? Que elas tinham que ser iguais, em algum momento aqui eu disse, né? Para que as tensões sejam iguais em módulo, elas também têm que ser. Então, por isso que eu estou levando em conta aqui, ó, no equacionamento. E quem são aqui? O cálculo das mesmas, ó. Da onde que eu tirei essa formulação aqui para achar esta frequência ressonante? Vocês já tinham visto isso antes? Sim ou não? Com um sobre a gente já tinha visto, já.
sobre a gente tinha visto. Gente, eu não vou fazer deduções de fórmula aqui com vocês, primeiro que nós não temos tempo, né? E segundo que eu vou explicar e vocês vão entender da onde que nós tiramos esta aqui que nos interessa. Ó, esta aqui que nos interessa, tá? Nós tiramos justamente desse conceito. Reatância indutiva é igual em módulo à reatância capacitiva. Bom, reatância indutiva eu citei para vocês. 2π vezes frequência vezes o indutor. Tá aqui, ó. Vou fazer uma outra setinha para que vocês entendam que isto é isso aqui. Certo até aí? É o que eu tinha falado agora antes de mostrar o formulário, né? E é o que nós calculávamos lá quando o circuito era um RL. E aqui, 1 sobre 2π vezes frequência vezes C, quem é? É a nossa reatância capacitiva. Ó. Entenderam a indicação da seta aqui? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom, né? Então é isso, gente. Ó, não tem nada de novo. Eu só não estou aqui fazendo a minúcia da minúcia. Estou só indicando o que a gente fez para que se chegue numa fórmula que contemple quem? As duas reatâncias, né? Porque notem que coisa complexa ficaria eu fazer essa impedância equivalente, calculando, inserindo aqui as reatâncias naquela formatação que cada uma tem. Então, nós vamos fazer isso através desta fórmula aqui. O que é aqui? No caso, tu manipulou ali, no caso, então, né? Tu só trocou para o lado da igualdade e fez o F0 ao quadrado, porque tinha 2 no caso. Isso, aqui eu manipulei, ó. O que eu quero saber? A frequência ressonante, né? Porque normalmente o meu circuito me dá o valor do meu indutor e o valor do meu capacitor. Eu só preciso saber, né, no caso de circuitos equilibrados, quanto que vale a frequência, né? E tá aqui. Tá bem, Wagner? Tranquilo, tranquilo. Isso aí. Então, é exatamente isso que eu fiz, o que tu comentaste. Eu simplesmente isolei o que me interessa. Quando eu isolei o que me interessa, eu fiz a multiplicação desta frequência vezes esta frequência, deu frequência ao quadrado. Este aqui, que estava do lado, né, deste que está, tem que passar dividindo. Passou dividindo aqui para a igualdade. Mas tenho que levar ao quadrado, porque eu já tinha 2π também aqui, né? Foi o que eu fiz aqui. O L e o C permaneceram, né? Porque eu tinha um L aqui, que passou também, e o C já existia nesse lado da igualdade. Só foi um rearranjo matemático. Ó. E aqui está. Por que ficou uma raiz aqui? Só para caso alguém não tenha entendido. Por quê? No caso, tu fez a raiz de tudo, no caso, depois ali. Isso, porque como eu tinha dito que frequência era ao quadrado, por que frequência era ao quadrado? Porque eu tinha uma frequência aqui que eu queria isolar junto com essa outra que eu já tinha aqui do lado de lá da igualdade. Então, eu multipliquei, elas ficaram ao quadrado. Quando eu fiquei nesta formatação onde eu passo com o cursor do mouse, eu fiquei com frequência quadrado igual a isto aqui. Quando eu tiro para tirar uma potência, né, de um número, eu tenho que tirar a raiz dele, né? Para eliminar a potência. Certo ou não? Certo. Certo. Foi o que eu fiz, que não mostrei, mas foi o que eu fiz. Deixei frequência aqui, né? Tirei a potência que tinha nela, né? E como se eu tivesse colocado uma raiz nisso tudo aqui. Ó. E aí, o que acontece? Raiz de 1 é 1. 2π ao quadrado, raiz de 2π ao quadrado é 2π. Por quê? Porque esse 2 aqui cortaria com o radicando da raiz, né? Quadrado. Certo ou não? Certo. Certo. O LC eu não tive como tirar da raiz, então ele permaneceu na raiz, por isso que sobrou isso aqui.
Essa parte fica puramente matemática, né? Puramente matemática. Então, o Celso está constatando o que a gente, né, tem certeza. É matemática, não é análise de circuito nesse caso aqui, é matemática. Sim, sim. Por que que eu quero que vocês, sempre estou dizendo, eu não quero que ninguém decore nada. Eu prefiro que cheguem lá nos gráficos que eu mostro aqui para vocês e tirem as coisas de lá. Imagina decorar essas coisas aqui, gente. Se a gente sabe de onde saiu e sabe os 3 conceitos básicos de indutor, capacitor e resistor, quando que, né, o que que a tensão e a corrente está se propondo em cada um, a gente tira todos os outros conceitos. Beleza? Então, vamos prosseguir. Bom, aqui eu mostrei para vocês como seria o circuito em série. O que que eu quero dizer com tudo isso? Porque ninguém me perguntou ainda, tá, e o cálculo da corrente total, o cálculo das tensões. A partir dali eu consigo tirar tudo. Como é que eu faria? Se eu fosse calcular tudo aquilo que eu calculei nos outros exercícios com você, só para a gente frisar aí o que que a gente ia fazer. Nós íamos achar esses valores, né? Nós íamos substituir, né, as reatâncias, os valores achados, nesta equação aqui. Depois disso, nós íamos passar para a forma... Cadê? Polar, né? Que nem nós fazíamos antes. Com isto, com o valor da fonte de 220, nós iríamos tirar a corrente total do circuito. Certo? Tendo a corrente total do circuito e tendo o valor da impedância, o que mais eu conseguiria achar? A corrente. A corrente, tá. Depois eu conseguiria, porque eu tendo a impedância, eu conseguiria achar as quedas de tensão. Hã? Acharia as tensão, no caso, que estava sendo Acharia as fracionado. tensões. Ou seja, eu pegaria, fracionaria o meu circuito, né? Que nem o Wagner comentou lá no início. Fração das tensões, né? Porque elas não são divididas. Então, eu pegaria a impedância, né? Com a sua parte resistiva para achar a queda de tensão no resistor. Depois faria isso, né? Com a parte capacitiva e depois faria com a parte indutiva, por exemplo. Acharia as 3 quedas de tensões. Quando eu achasse isso, né, os valores, os módulos disso, eu ia ter os valores para colocar nesses circuitos aqui, ó, nesse fasor aqui. E depois de achar as quedas de tensões, quem mais eu poderia achar? As potências, né? Lembram? Poderiam Achar não o achar C as ou potências? L, no caso, né? Não entendi. Achar o C ou L, no caso do circuito. O seio, esse exemplo, eu não preciso ter números. Eu poderia deixar tudo indicado, né? Que nem eu disse ali, a minha capacitância é C. Meu indutor vale L. Eu acharia, em vez de números, letras. Mas eu acharia o valor de tudo. E para as potências, eu faria o que eu fiz, né? A parte indutiva lá no cosseno, né? Tensão vezes corrente, né? Vezes cosseno, depois tensão vezes corrente vezes seno. Depois eu teria ali o triângulo das potências que eu conseguiria tirar a potência aparente, né, do circuito. E estaria completamente resolvido esse circuito, apesar dele ter 3 elementos. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, né?
mesma coisa que a gente fez antes. A única coisa que a gente faria mais uma vez, que seria aí a parte do capacitor, por exemplo. Além do que a gente estava fazendo por 2 vezes. Bom, e em paralelo, como é que fica? Tá aqui, ó. Se ele fosse este caso aqui, aqui trata-se de um circuito paralelo. Quantas malhas tem esse circuito? 4. 4 malhas. Para quem possa estar perdido, neste ponto aqui temos um nó, neste temos outro nó. Temos uma primeira malha. Neste outro ponto, outro nó, aqui também, segunda malha. Terceira malha aqui e a malha total. 4 malhas. Bom, o que mais que a gente tem de pertinente para analisar nesse circuito? Aqui diz que ele é um circuito, né, gerador de corrente alternada que alimenta 3 elementos ligados em paralelo. Uma resistência R, uma indutância L e uma capacitância C. O que agora é importante eu salientar aqui neste circuito? Que agora o que se fraciona seria a corrente, no caso. E a tensão seria a mesma. Então, fracionamento, né, de corrente. Tensão, vou botar assim, mesma da fonte. Ou seja, vou deixar aqui também, né, descrito o que eu fiz lá para os demais elementos. Opa! Então, o que eu tenho aqui na prática? Eu tenho uma corrente, né, no meu capacitor, aqui uma corrente no meu indutor e aqui uma corrente no meu resistor, certo? O que significa isso? Que neste caso eu teria que fazer a análise dos nós e não das malhas. Por quê? Essa aí seria a análise nodal, no caso. Não é que eu não possa usar, não é que eu não vá usar, mas análise nodal. Por que isso? Porque como eu tenho o fracionamento das correntes de acordo com a necessidade de cada elemento do meu circuito, faz-se necessário eu perceber que eu tenho que aplicar a lei de Ohm para os nós. Ou seja, eu preciso compreender que a corrente que entra no nó tem que ser igual a todas as correntes que saem do nó. Por exemplo, neste caso, vamos analisar aqui rapidamente para a gente poder prosseguir no que nos interessa, o resistor. Eu tenho um nó aqui, concordam? Vamos chamá-lo de nó 1. O que eu tenho que levar em conta aqui? A corrente do meu resistor é igual à corrente da fonte, por exemplo? Só porque eu estou próximo à fonte, porque eu tenho o primeiro nó aqui junto a ele? Não. Não, eu tenho que fazer a análise nodal. A corrente que entra no nó, qual nó? Este nó aqui de cima que eu estou analisando. Tem que ser igual à corrente que sai do nó. Só que detalhe, a corrente do meu resistor está aqui, vamos supor que esteja para baixo. Ela vai ser o quê? Igual à corrente total, porque, olha, a corrente total entra no nó, né? Mais a corrente do resistor, e eu tenho que levar em conta a corrente do indutor nesse nó. Todos enxergam isso? Sim. 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 Eu tenho 3 situações que eu tenho que analisar.
Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós não vamos fazer esse tipo de análise agora, vocês já aprenderam isso antes e a gente só está lembrando. Nós vamos focar em como resolveríamos, né, as nossas defasagens, né, os nossos diagramas ali fasoriais de acordo com o que a gente está estudando de um circuito RLC. Mas ali naquele caso teria que ser feito este tipo de análise. Isso tem que ser assim, ó, de pronto na mente de vocês. Olhou aquilo ali, fazer a análise nodal, porque é um circuito paralelo, então nos convém aplicarmos ali a lei das correntes, né? A lei de Ohm para os nós. Então, seria isso. 3 correntes naquela situação. Isso, gente, nos acarretaria em equações, né? Equações que, quando igualadas, nos fariam, então, cortar ali alguns elementos iguais, né? Para que a gente pudesse resolver e depois voltar em todas as outras que a gente achasse, substituindo e achando os valores. Todos enxergaram isso? Sim? Ok. Sim, né? Bora. Então, vamos embora para a gente ver mais coisas aqui. Bom, novamente, aqui eu não coloquei um excesso de informações que nem eu coloquei no circuito série. Coloquei apenas aqui impedâncias. Por quê? Por que eu estou falando das impedâncias? Porque o que seria de achar primeiro, teria que ser isso que teria que achar primeiro? Isso, certo. Porque lá no circuito série, eu disse para vocês que para que eu conseguisse resolver o circuito, eu tinha que iniciar pela impedância equivalente. Foi a primeira coisa que a gente fez para resolver esse circuito, que era simples, né? Um circuito série. A mesma coisa no circuito paralelo. A única diferença é que eu não enchi de texto, porque é igual, tal qual ao anterior. Só que muda o quê? A minha impedância equivalente agora não tem aquela formatação R mais JXL mais JXC. A minha impedância equivalente agora é esta. Por quê, gente? Porque é em paralelo. Porque é em paralelo. Tem que decorar isso? Não. Óbvio que não. Mas eu tenho que saber que não é direto. Então, num apontamento, né, num formulário, nós teríamos que entender que a formatação desse tipo de circuito... tem alguma coisa aqui que está atrapalhando a minha imagem. Temos que entender que a formatação desse tipo de circuito é o quê? A parte real, né? No numerador, no caso, a parte real vezes a imaginária, tanto do correspondente à reastância indutiva quanto à capacitiva, tem que estar dividindo, né, por toda a soma dessa parte real com a imaginária, que está aqui. Não vamos deduzir fórmulas, não é o nosso objetivo, nós temos esta característica aqui de baixo. Quem quiser depois, né, tiver aí um tempo, pode deduzir todas essas fórmulas aqui matematicamente, que tem que chegar nisso aqui. Beleza? Então, o que acontece? Por que eu coloquei isso aqui, que é a parte imaginária? Apenas. Quem se arrisca? Qual é o questionamento, Viviane? Que eu não entendi o questionamento que tu fez. Bom, vamos voltar só um pouquinho, então, que eu posso ter me expressado mal. Aqui, não deduzimos as fórmulas, né? Mas eu estou dizendo para vocês que nós temos que chegar nesta formatação aqui de resistência, de impedância equivalente. Até aí, tu concordou, Wagner? Tranquilo. Tranquilo, né? Agora, eu estou dizendo nesse outro slide aqui do roteiro, eu estou botando JX.
apenas. O que é o JX para a gente? É a parte imaginária do meu circuito, né? Sim. Por que eu estou botando este aqui em separado? Vamos sair um pouco da questão. É a mesma coisa? Mesma coisa, Alex. O que acontece? Lá no circuito série que nós acabamos de estudar, nós vimos 3 condicionantes. Ou seja, a gente viu que nós tínhamos que fazer a análise da impedância para determinar qual era a característica do nosso circuito. Podíamos fazer a análise da impedância pelo método cartesiano, né? Aquele método, né, da parte real mais a parte imaginária, pelo método polar, né? E depois nós verificamos que pelos 2 métodos, a gente, no final das contas, tem que analisar quem? As reatâncias, né? Indutiva e capacitiva. Estão lembrados que nós fizemos isso agora há pouco? Sim. São essas que determinam o gen do meu circuito. As reatâncias determinam se o meu circuito é puramente indutivo, né? Ou se ele é capacitivo ou se ele é ressonante. Então, eu coloquei aqui, sem texto nenhum, tá? A intenção não era deixar solto, mas fazer com que vocês raciocinassem mesmo. Que a gente conseguisse analisar que eu preciso, na verdade, fazer a mesma coisa. Analisar a parte imaginária do meu circuito. Que é o que eu vou deixar indicado agora aqui junto com vocês. Análise da parte imaginária. É isso que eu quero fazer, gente. Analisar o que é imaginário do meu circuito. Bom, feito isso, analisando a parte imaginária do meu circuito, olha para onde eu volto de novo. Ô, professor. Uma dúvida. No caso aí, tu tá fazendo uma alusão àquela parte que tu falou de pai e mãe, né? Que tu pode sair puxando a um, mesmo tendo genes da outra pessoa ali que tu não tá enxergando, no caso. Isso. Porque geneticamente, naquele exemplo que eu citei aí da característica humana, né? A gente sabe que não tem conversa. Tem que ser 50% de cada um. É ou não é isso? Confere. Confere, apesar de algumas características se prevalecer. O que eu quero dizer com isso? Estou tratando de um RLC. Isso é um fato. Os 3 somam no meu circuito, né, juntos, porém um vai se sobrepor ao outro. É isso. A mesma coisa agora. Por isso que eu te digo, ó, depois dessas 2 coisas que eu te apresentei, de 2 equações bem expansivas, eu diria, né? Eu estou te dizendo que nós temos que analisar na prática a parte imaginária. Por quê? Por esse motivo, ó, que eu já mostrei para vocês hoje ainda. Eu quero entender se o circuito é indutivo, se ele é capacitivo ou se ele é ressonante. O que mudou? Nada. Fazendo a análise prática da parte imaginária desse circuito paralelo, se o meu circuito for XL menor que XC, o circuito é indutivo. Se o XL é maior que XC, o circuito é capacitivo. E se ele for igual, é ressonante. O que tem de igual e o que tem de diferente nessa explanação? Hein? Agora o XL ali, ele tem que ser, ele é menor que o. Para ser indutivo, ele é menor que o XC. Ele é menor que o XC. Inverteu. No caso, inverteu agora.
Por que que inverteu? Porque o nosso circuito agora é paralelo. Por que que inverteu na prática? Por causa disso aqui. Nós Mas não temos... quando é em paralelo, o que é, ele inverte ali aquela parte da tensão, está adiantado em relação à corrente, ele é o inverso. Ele vai ter algumas distâncias, que agora a gente já vai ver aqui, que é justamente isso. Então, neste caso, ele inverte as características, né? Sim. Mas o que que eu quero que na prática vocês estejam aí mentalizados, né, em mente? Que apesar de inverter as características, a gente tem, se a gente entender a gente consegue retirar os outros. Por exemplo, o ressonante muda? Nunca. Por que que não muda? Porque já está convencionado e mais provado física e matematicamente que um resistor ele está sempre em fase. Então, quando nós temos um circuito ressonante, significa que nós temos um equilíbrio. E por via de regra, né, esse equilíbrio vai se implicar nesta tensão e corrente em fase. Neste caso, como o circuito agora é paralelo, nós vamos ter essas pequenas, né, variações aqui, mas que talvez, né, não... Como é que eu diria? O cálculo, eu não diria que é difícil, né? Os conceitos, né, têm uma pequena variação em função da complexidade do cálculo. Mas notem, uma vez substituindo tudo, são elementos conhecidos, né, que nós sabemos bem como conhecer para que a gente chegue a essa resistência equivalente. Não seria algo impossível, digamos, para nós. Aqui, né, novamente, analisando o diagrama fasorial. Eu vou mostrar o diagrama agora, que já está avançada a hora aqui. Vou apresentar para vocês e amanhã a gente retoma dele, tá? Então, está aqui o diagrama fasorial. O que que tem de diferente no diagrama fasorial? Agora é corrente, no caso. Agora é corrente. Notem que agora eu tenho uma tensão de fonte, né? Alencada aqui no gráfico real. Sim. Desculpem, gente. Alencada aqui, né, na parte real do gráfico, junto à minha corrente do resistor. Por quê? Porque a corrente do resistor, ela é ressonante, né? Quando a gente faz a análise do resistor apenas, a gente consegue comprovar matematicamente que elas ficam em fase. Então, está aqui. O que que mudou agora? Mudou agora que, no caso de um circuito, né, paralelo, nós temos uma corrente com que característica? Positiva no capacitor. Positiva no capacitor, adiantada no capacitor. Isso nós vimos ontem. Circuitos capacitivos, eles têm correntes adiantadas. Por isso, gente, que nós temos esta característica agora aqui, ó. Por quê? Porque o circuito está em paralelo. E em paralelo nós temos aí um fracionamento da corrente que no capacitor está adiantado. Ok? Ok. Ok. Fechou. Fechou, né? Então a gente consegue verificar que, novamente, né, os nossos cálculos, se nós tivéssemos colocado números, né, que nem a gente fez aí nas últimas aulas, nós teríamos sim, né, essa característica de diagrama fasorial, porque matematicamente é isso que vai ter que nos remeter. O que que nós vamos ver amanhã? Nós vamos terminar esses conceitos aqui, tá?
e vamos ver sistemas trifásicos. Deixa eu voltar aqui. Amanhã é quinta-feira, nós vamos falar dos sistemas trifásicos. Quero que vocês tenham em mente que nós não vamos fazer um estudo aprofundado, porque vocês vão fazer isso melhor, né, na próxima disciplina, né, de análise. Nós vamos ter quero que vocês fiquem com os conceitos. Quais conceitos? Que circuitos trifásicos, por exemplo, né, são aqueles que a gente tem a distribuição em 3 fases. Isso já é mais que admitido por nós. Nós vamos estudar aqui apenas os circuitos ressonantes. O que eu quero dizer com isso? Circuitos equilibrados. Isso gerou até uma certa conversa nossa, né, no início da aula, porque a gente sabe que nem sempre a gente vai ter a situação ideal, mas a gente quer que ela exista, né? Então, no nosso caso aqui, nós vamos estudar como que acontece essa distribuição de maneira, né, que ele seja ressonante. É o que nós vamos ver amanhã. Estudar esse conceito, né, de geração de energia em circuito trifásico, e vamos falar também depois um apanhado aí do fator de potência, que já conversamos lá no início da disciplina e que, com base nos conhecimentos que a gente já tem, a gente consegue entender o que é essa correção do fator de potência. É isso que falta para nós. Com isso, eu noto que vocês vão conseguir chegar em análise de circuito 2, estudar, né, esse desequilíbrio das fases, digamos, né, de uma maneira mais tranquila, inclusive, né, explanando aí circuitos mais complexos, que são quem? O RLC, que foi o que a gente acabou de ver agora. Que são complexos, mas não são, né? Foi mais fácil do que os demais para nós. Beleza? Vou parar a gravação, se alguém